Há muito teólogo que não é adventista e de peso acadêmico, acabei de citar aqui Oscar Cullmann, Clark Pinnock e outros mais, que não acreditam mais na imortalidade da alma, ou não acreditavam, porque eles já morreram, muitos deles. Mas eu tenho uma outra questão na Bíblia aqui, que alguém fala, Rodrigo, mas o Novo Testamento fala da imortalidade da alma. Nós temos que entender um pouco a ideia de Antigo e Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma passagem aqui, Mateus capítulo 10, versículo 28. Você pode ler na sua casa aí. Lá diz assim, Jesus fala assim, antes temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Aí o pessoal fala, puxa, esse texto é óbvio. Olha, aqui Jesus falou, cuidado com aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Mas vamos devagar aqui. Jesus não falava grego. O que nós temos das expressões de Jesus em grego aqui são uma tradução que os evangelistas fizeram do discurso original de Jesus, muito provavelmente falado em hebraico ou aramaico. Então Jesus estava falando não de psirrê, como os gregos, mas de nefesh. E você sabe que tem coisas que nem sempre você pode traduzir 6 por meia dúzia. É verdade que a tradução grega de nefesh, alma, é psirrê. Tudo bem, isso é verdade. Mas será que eu posso tomar nefesh e psirrê como sendo um sinônimo exato de uma da outra? Nem sempre a tradução confere o mesmo sentido. Por exemplo, esses tempos atrás eu falei sobre ideologia. E você pode pegar a palavra ideologia em alemão ou em inglês e traduzir pelo português ideologia. Mas não basta apenas pegar, por exemplo, ideologia em Karl Marx e traduzir por ideologia em português sem explicar, porque dependendo do contexto, a palavra ideologia que se usa não é aquele sentido que Karl Marx quis dizer, mesmo que eu esteja traduzindo. Tá certo? Às vezes não é o mesmo sentido que eu tenho, por exemplo, em Auguste Comte. Então, mesmo que eu traduza a palavra ideology por ideologia, eu tenho que explicar o que eu quero dizer com uma e com outra, porque ela pode variar de autor para autor. Então não basta simplesmente falar nefesh, alma, significa psirrê, em grego é a mesma coisa. Não. Porque na mentalidade grega, a alma, a psirrê, ela jamais perece, porque a alma é imortal, ela jamais morre, ela nunca perece. Mas olhem que Jesus falou, antes temam aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ora, a alma que Jesus está falando pode perecer no inferno. Então ele não pode estar dando a mesma categoria de alma que os imortalistas gregos davam, porque para os gregos a alma jamais pereceria no inferno, ela ficaria para sempre imortal queimando. Mas Jesus fala de uma alma que pode perecer, tanto quanto o corpo. E até aqueles que acreditam na imortalidade da alma não acreditam que é o corpo que vai ficar queimando para sempre, mas apenas a alma. Mas Jesus iguala a alma e o corpo como sendo dois elementos que perecem no inferno. Então, se o inferno, na versão de Jesus, é um lugar que pode trazer o perecimento do corpo e da alma, esse inferno não pode ser, como na categoria grega, um lugar em que a alma fica queimando para sempre ali, apenas o corpo que perece. Repito, a alma na frase de Jesus pode perecer, e a alma no pensamento grego jamais poderia perecer. Percebeu a questão? Mesmo no Novo Testamento, algumas palavras têm que ser interpretadas. No outro vídeo eu falei sobre Jesus falando ao ladrão na cruz, em verdade digo, hoje tu estarás comigo no paraíso, foi a tese que eu defendi lá, você pode assistir o vídeo depois. E também textos como esse de Jesus, temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então, quer dizer, a alma perece no inferno como o corpo. Se Jesus estava usando as categorias não da filosofia grega, não da mitologia grega, mas as categorias da palavra de Deus, da Escritura, da Tanakh, do Antigo Testamento, Jesus estava dando para a palavra alma, nefesh, o sentido que dava no Antigo Testamento. Algo que pode morrer, que pode perecer, e não algo que vive para sempre. Aliás, o próprio Antigo Testamento dizia, toda alma que pecar, esta morrerá, perecerá, acabará. Ora, então se a alma é imortal, como é que ela pode perecer? Tá certo? Não é um perecimento eterno.